Pronto. Pronto. Olá, pessoal. Eu sou Ana Paula, eu sou servidora da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e hoje eu estou com o professor Vitor Paradella, que é professor da Faculdade de Administração da UFJF, e a gente vai conversar sobre liderança no trabalho remoto. A gente foi pego aí de surpresa, né, com essa pandemia, de um dia para o outro, sem nenhum tipo de preparação, né, sem nenhum tipo de planejamento, só foi falado, vamos todo mundo para casa, a gente não pôde se preparar, né, os gestores não puderam se preparar, nem os servidores, e também não foi uma opção, né, o trabalho remoto foi imposto para todo mundo, mesmo para aqueles que não aceitariam se fosse numa situação que se pudesse escolher. Então, a gente vai falar um pouquinho aí hoje sobre liderança de forma geral, um pouco sobre liderança no trabalho remoto, e a gente espera que isso possa contribuir aí com o trabalho dos nossos colegas. Então, olá, Vitor. Olá, Ana Paula, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Nossos amigos aí, tais, servidores da UFJF. Então, Vitor, para começar, primeiro, o que é importante, mais importante que o gestor compreenda para que ele possa liderar uma equipe? Olha, a liderança por si só é um grande desafio. A pandemia, e como você falou, o fato da gente estar hoje em um trabalho remoto forçado, não planejado, não voluntário, só agravou esse desafio. Mas a liderança, ela precisa ser vista ao mesmo tempo como uma ciência e uma arte. É uma ciência no sentido de que a gente estuda as suas técnicas, os seus métodos, há uma série de princípios que nós podemos nos beneficiar dos estudos. Agora, é também uma arte, depende muito do desenvolvimento de uma capacidade de interação, de sensibilidade, de entrega. Isso a gente desenvolve no dia a dia. Muito importante, porém, Ana Paula, é ter em mente que é algo que se aprende sim. Não é hoje considerado mais adequado o pensamento que dizia que o líder nasce feito. A pessoa pode ser uma grande líder desde que queira desenvolver as competências necessárias. E também não há um modelo único de líder. Não há uma pessoa que tenha determinados traços de personalidade que possa falar tem que ser assim, assim, assado. Porque, na verdade, a liderança não depende tanto da personalidade. Porque se assim fosse, ia ser difícil. Personalidade se forma na primeira infância. Depende muito mais do comportamento. Ou seja, é uma coisa que está nas nossas mãos. Cada um de nós pode melhorar o seu comportamento. E também não está relacionado ao sexo, à idade, ao nível de instrução. Pessoas dos diferentes perfis podem se tornar grandes líderes. Basta que desejem desenvolver essas competências. Legal. É muito importante a gente saber disso, né? Que qualquer um de nós podemos nos desenvolver, né, enquanto líderes. Eu queria falar outra coisa agora, Vitor. Tem um ditado que fala assim, que o olho do dono é o que engorda o gato. Então, a gente usa muito isso para a liderança, né? Falar sobre a necessidade da presença ali do líder. Como que fica isso na pandemia, já que não tem o olho do dono, não tem como estar tomando conta ali do trabalho do servidor? Infelizmente, tem muito ditado que é equivocado. O pessoal fala assim, a voz do povo é a voz de Deus. Não é bem assim. Tem alguns ditados que eu gosto muito e tem outros que eu questiono profundamente, e um dos que eu questiono é esse. Primeiro, quem falou que os nossos liderados são gado? Eles não são gado. São pessoas com um conjunto complexo de características, tem uma personalidade própria, tem seus desejos, tem seus sonhos, tem sua inteligência. Então, esse ditado já começa errado quando você nivela pessoas a um animal passivo, que é um boi. Além disso, se a gente segue por esse caminho, a gente fica prisioneiro de uma supervisão cerrada, de uma marcação corpo a corpo, que não é a mais adequada. Há um conceito de um autor chamado Flávio de Toledo, que se chama liderança invisível. O que ele fala isso? O bom líder, a boa líder,
tem que ser uma pessoa que consegue influenciar a sua equipe de tal modo que as pessoas introjetam valores, princípios, padrões de comportamento e de desempenho, de tal maneira que, ainda que essa pessoa, em um dado momento, não esteja presente fisicamente ali supervisionando, as pessoas vão continuar trabalhando como se ela estivesse presente. O bom líder que tem essa capacidade, qual a diferença do desempenho da equipe quando está presente e quando não está presente? Nenhuma diferença, porque a influência dessa pessoa se faz sentir. No trabalho remoto, isso é fundamental. Aquele líder, aquela líder, que só consegue manter a supervisão olhando, cobrando ali com marcação cerrada, não dá para fazer isso no trabalho remoto. Então, mais do que nunca, é preciso desenvolver a capacidade de influenciar, que é muito mais desafiante, porém muito mais eficiente do que a capacidade de marcar a sua pressão, de mandar e de exigir. Legal. E o que é preciso, assim, né? Como que o líder pode executar esse tipo de liderança invisível? Primeira coisa, tem que difundir valores. Os valores, eles, em qualquer organização, eles devem preceder até mesmo as normas e os padrões de desempenho. Não que não precisemos de normas e padrões, precisamos, ainda mais na administração pública. Mas, se essas normas, se esses padrões estão lastreados em valores, as pessoas têm muito mais facilidade para segui-los. É preciso também buscar a sinergia no trabalho, ou seja, a complementação das forças do poder de realização. Tem que ter um compromisso real com a qualidade. E a qualidade não apenas significando aqui cumprir um roteiro específico de tarefas ou um padrão pré-definido de operações, mas aquela qualidade que está em ter respeito ao outro, aos públicos atendidos. Sejam esses públicos colegas nossos, servidores, professores, alunos, a comunidade lá fora, qualquer que seja o público, a qualidade está representando, nesse caso, o desejo de fazer o melhor, aquilo que é o correto. Além disso, é importante também que haja agilidade nos processos organizacionais. Processos mal desenhados, emperrados, vão dificultar a liderança nesse aspecto, que é uma liderança baseada em princípios e valores. Bacana, muito legal, Victor. Agora vamos falar um pouquinho sobre os diferentes perfis de líder. Quais são esses perfis que a gente pode elencar? Olha, tradicionalmente, a gente divide a liderança em 4 estilos básicos. O primeiro é o autoritário, o autocrático, que é aquele líder que acha que tudo tem que girar em torno dele, que só ele que possui conhecimento, capacidade, e que o bom liderado é aquele que abaixa a cabeça, que diz sim senhor, sim senhora, que é sempre passivo e obediente. Esse tipo de liderança hoje é considerado um equívoco. Por quê? Porque desperdiça o talento das pessoas que não têm oportunidade de contribuir com as suas competências, irrita as pessoas, desmotiva, contribui para o desânimo, para o desinteresse dos liderados e pode até mesmo suscitar ações de assédio moral, porque são pessoas que muitas vezes se tornam grosseiras e inadequadas. O oposto disso é o laissez-faire. Oposto e tão ruim quanto, talvez até pior. Laissez-faire, do francês deixar fazer, significa aquele líder que não quer assumir responsabilidade, não exerce a sua autoridade. E aí eu quero diferenciar autoridade e autoritarismo. Autoritarismo é mau uso da autoridade, mas autoridade o líder tem que ter. E o laissez-faire faz vista grossa para os erros dos outros, passa a mão na cabeça de quem não está desempenhando bem suas tarefas. É um tipo de líder desastroso para qualquer organização. Tem o líder, que a gente chama de paternalista, ou maternal, se for uma mulher, que está sempre passando a mão na cabeça dos liderados e que o que mais deseja é ser querido, respeitado, acolhido,
E não há nada de errado em querer ser empático, em querer ter um bom relacionamento. Só que o paternalista, ele está disposto a tudo, até mesmo abrir mão da seriedade, do compromisso com resultados, para poder manter-se benquisto pela equipe. E tem o estilo que nós defendemos, a maioria dos estudiosos defendem, que é o estilo participativo, que respeita os liderados, que valoriza a opinião deles, sem renunciar, no entanto, o papel que cabe à liderança, que é o papel de direcionar esforços, de cobrar resultados, de zelar pelo bom trabalho e, eventualmente, até mesmo de chamar a atenção de quem está errado de uma maneira adequada. Ok, deu uma falhazinha aí, mas eu acho que deu certo, né? Ficou certinho. Sim. Enfim, e nesse líder participativo, como que ele pode influenciar a equipe dele, né? As dicas que a gente pode dar aí para os líderes serem... Bom, realmente primeira coisa, certo, a primeira coisa é lembrar que a autoridade burocrática não é o único tipo de poder que existe. Existem muitos tipos de poder. Há o poder do conhecimento, poder da experiência, o poder do carisma, da empatia com as outras pessoas. E um dos poderes que a liderança pode utilizar é o poder burocrático. Esse lhe é dado no momento que você assume um cargo de chefia. Automaticamente, você recebe uma autoridade para tomar um conjunto de decisões. E não é errado você usar essa autoridade, o errado é você só usar. O líder precisa desenvolver esses outros poderes, principalmente os 3 que eu citei. O poder da experiência, aprender ao longo do tempo, o poder do conhecimento, estudar, se preparar, e o poder da empatia, do respeito que os outros acabam tendo para aquela pessoa que se mostra dedicada a cultivar um bom relacionamento. Com isso, a pessoa vai deixar de ser apenas um chefe e vai passar a ser um líder, que é mais do que um chefe, não é? E é muito importante a gente resgatar aqui a contribuição de uma estudiosa que há mais de 100 anos atrás viveu, Mary Parker Follett, que ela dizia como é fundamental a gente substituir o poder sobre pelo poder com. O que é o poder sobre? É aquele poder que o líder diz para a sua equipe: eu mando, vocês obedecem, porque eu sou o chefe. Aqui mando eu. Então, ele impõe o poder que possui sobre os seus liderados. Ela falou, olha, o que adianta isso? O poder que interessa, o poder que deve ser buscado, é o chamado poder com, que é assim, você tem o seu poder, eu tenho o meu poder. Poder entendido como um conjunto de competências, como eu falei, conhecimento, experiências, habilidades. E aí, eu consigo unir os diferentes poderes da minha equipe para que a gente tenha em conjunto o poder da realização, para que o nosso setor seja um setor produtivo, que cumpra suas tarefas de maneira adequada, que as pessoas fiquem satisfeitas quando demandam alguma coisa do nosso setor e que nós próprios tenhamos gosto, orgulho de estar ali e satisfação de fazer parte daquela equipe. Esse diria, é um outro cuidado muito importante. Nesse sentido, existem as lideranças informais, né? Pelo que você está dizendo, elas precisam também ser consideradas, não é isso? Toda equipe, ela tem líderes formais, que são os gestores ou gestoras, e tem a liderança informal, que são os liderados que, sem ter cargo de chefia, exercem uma influência forte sobre os colegas. Muitas pessoas, ainda hoje, rezam por uma cartilha antiga e acham que líder informal é uma ameaça ao gestor ou à gestora. Olha, está muito saidinho, essa pessoa está se destacando demais, ela vai em algum momento bater de frente comigo e prejudicar a minha liderança. Gente, isso pode acontecer? Pode, mas isso, a minha experiência como líder mostra que isso é a exceção e não a regra. O que faz alguém ser líder informal é simplesmente a sua empatia, o seu respeito, a sua consideração que consegue amealhar das outras pessoas em relação a si próprio.
Então, essa pessoa, ela pode ser, e na maioria das vezes alguém que é preciosa para a equipe, não uma ameaça ao gestor ou à gestora. É alguém que deve ser trazido para trabalhar em conjunto, para ajudar. Porque a autoridade burocrática, ela é muito bem definida e ela é concentrada na figura do gestor ou da gestora. Já outros tipos de poder são amplamente distribuídos na equipe. Então, a liderança informal, ela é desempenhada por pessoas que devem ser consideradas como importantes para a equipe e, naquela perspectiva do poder com, tem muito o que contribuir. Legal. E sobre a comunicação, qual que é o papel da comunicação no exercício da liderança? Fundamental, ainda mais agora que a gente está nesse momento de uma liderança de equipes remotas. A comunicação, ela deve primar por dois aspectos, duas qualidades, eficiência e eficácia. A eficiência da comunicação está em você transmitir uma mensagem e ela ser recebida de modo claro por quem você a destinou. E isso é fundamental. Não vale você falar assim, eu fui claro, a pessoa que não conseguiu entender. Então, você não foi claro. O foco tem que estar no receptor. Você tem que falar ou escrever de uma maneira que a pessoa que recebe a mensagem tenha clareza. Mas não basta só isso. Além da eficiência, que é a clareza, é a não existência de erros, de equívocos, tem que ter a eficácia, que significa o impacto trazido por aquela mensagem. E a eficácia depende do quê? Do poder de convencimento. Não um convencimento persuasivo, manipulatório, mas um convencimento lastreado no respeito que a equipe deve ter por quem a lidera, considerando que se trata de uma pessoa séria, idônea, capaz de trazer um direcionamento seguro e que tem diálogo também. E aí nós vamos ter a eficácia. Hoje, felizmente, nós temos muitos recursos tecnológicos fáceis, acessíveis e baratos para a comunicação. Mas nós temos que mudar muitas vezes o foco, é a maneira como veiculamos a mensagem. Não basta ter clareza, tem que ter a sensibilidade adequada para falarmos ou escrevermos de uma maneira que seja adequada à mobilização de esforços dos liderados. Bacana, Vitor. Então, para finalizar, vamos elencar assim, algumas dicas, né? Algumas dicas práticas aí para o exercício da liderança no trabalho remoto. A gente pode dizer que a gente estabelecer e reforçar os objetivos da equipe, né? Conforme foi falado, é importante que tenha esse senso, né? De equipe, de buscar os mesmos objetivos, para que eles possam nortear os servidores. Essa busca da confiança pela equipe, eu acho que é muito importante, né? A equipe precisa confiar naquele líder, né? Se ela não tem aquela confiança de que efetivamente ele está sendo ouvido, está sendo entendido, está sendo reconhecido por aquele líder, também é um momento que a gente mais crítico ainda para a gente poder colocar isso é agora no momento da pandemia, né? Que as pessoas estão mais frágeis, né? Estão passando uma série de dificuldades familiares, dificuldades na adaptação, né? Essa coisa de não só cobrar, mas poder apoiar. Esse momento de pandemia é crítico também por causa disso, né? As pessoas estão com problemas de saúde, estão com problemas de saúde na família, né? Então, é importante que o líder seja um ponto de apoio também, para que ele consiga executar seu serviço, apesar de todas as adversidades ali que ele está vivendo, né? Então, saber ouvir, né? Fazer aquela reunião, ouvir cada um, e aí o que você está tendo alguma dificuldade, tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Uma vez eu ouvi um podcast sobre um líder, né, que a primeira coisa que ele perguntava era isso: como que eu posso te ajudar a executar seu trabalho? Olha que postura diferente, né, de se colocar à disposição, em vez de ser aquela pessoa que fica cobrando, que fica ali acusando, né, que fez, que não fez. Eu acho que também fazer reuniões frequentes de alinhamento, como está todo mundo distante, precisa de ter essas reuniões, né, para alinhar, interação online. Isso, repassar as informações, fazer uma integração, né, entre os membros, se assegurar, né, de que a mensagem nessas reuniões foi bem compreendida, como você falou muito bem, e também, de repente, se for necessário, usar ferramentas auxiliares, por exemplo. Às vezes pode fazer
uma atazinha lá pelo Google Drive, né, para poder deixar claro tudo que foi falado na reunião, né, já que esse contato está mais difícil. Às vezes, tem outras ferramentas muito importantes, assim, muito legais, assim, que dependendo da equipe, dependendo do perfil da equipe, né, porque tem pessoas que não são tão adaptadas, assim, a ferramentas online. Mas sendo, por exemplo, o Trello, né, que faz aquele gerenciamento da equipe, que você consegue colocar lá o que é prioridade, o que não é, o que está sendo feito, o que vai ser feito no futuro. São outras forças que a gente pode usar para fazer essa integração da nossa equipe aí nesse Sem momento dúvida. de isolamento, não é isso? Sem dúvida. Muito bem, você fez um ótimo rol aí de sugestões que são muito importantes. E finalizando, o que eu queria dizer é o seguinte: a pandemia, ela veio para nos trazer uma dificuldade adicional enorme. Mas tudo na vida tem um lado positivo. E eu diria que o lado positivo dessa dificuldade que estamos enfrentando é que gerou a necessidade de mudanças nas posturas em relação a muitas coisas da vida, dentre elas das posturas de liderança. Porque ainda hoje nós temos pessoas que lideram suas equipes com base em pressupostos completamente obsoletos e errados, equivocados, e que fazem muito mal, é o que a gente chama de liderança tóxica. E outros não são tão tóxicos no sentido de autoritários e ruins para a equipe, mas são muito acomodados, sem cobrar resultados, sem ter pulso com a equipe. Outros ainda ficam ali apenas fazendo as suas rotinas, sem buscar novidade. E vivemos num mundo, a chamada sociedade do conhecimento, onde o mundo é diferente, as organizações são diferentes, as pessoas são diferentes. Então, já faz muito tempo que a gente, analisando grande parte das nossas lideranças, elas já estavam obsoletas. Quem sabe agora, a gente tendo que mudar a forma de liderar em relação aí do presencial para o remoto, é o momento de a gente aproveitar, estudar um pouco mais e aprender novos comportamentos, porque tudo que nós falamos aqui deve continuar depois que a pandemia acabar, que vai acabar, se Deus quiser. Em breve estaremos de volta ao nosso convívio diário e vamos continuar buscando o aprimoramento contínuo. Acho que esse deve ser o nosso objetivo sempre, tanto para os líderes quanto para os liderados. É a minha sugestão. Muito legal, Vitor. Então é isso, pessoal. Fica aí o meu recado, Ana Paula, o recado do Vitor para vocês. Cuidem-se nessa pandemia e cuidem também da sua equipe. Grande abraço a todos, hein?